queria agradecer ao Reinaldo por mais uma vez estar conosco. O Reinaldo, entre outras coisas, é o vice-presidente da FIP, Federação Internacional de Filatelia. Filatelista bastante conhecido, tem a coleção de barragens que é medalha de ouro FIP. Enfim, eu não vou começar a falar o currículo que vai longe, um amigo já de longa data. E a primeira história foi em 85, nós retornando juntos de Belo Horizonte, da Abrapex, de ônibus. De ônibus. Eu era estudante, eu era uma criança, o Reinaldo já era, naquela época, um filatelista renomado, né? Mas, voltando da Abrapex em 85, foi o primeiro contato. Então, uma satisfação muito grande tê-lo como amigo, como parceiro. E passo a palavra para dar início à sexta sessão desse nosso curso. Muito obrigado, Reinaldo. Então, vamos compartilhar aqui. Vamos ver se funciona, né? Nem sempre o computador colabora. Então, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pela FEBRAF, a consideração e a honra de convidar para fazer parte dessa exposição de ideias e de sugestões, buscando orientação para os novos filatelistas, isso é muito importante. A gente vai ver nos erros de português. Um agradecimento especial ao Rubem Porto, que durante a semana conseguiu arrumar um tempo para a gente bater um papo e discutir bastante sobre o conceito da apresentação, né? Que a gente estava discutindo bastante isso, até por áreas de associações distintas, de que a filatelia, de uma certa forma, está baseada em 3, 4 classes, daqui a pouco a gente vai discutir isso, e aí isso foi bastante esclarecedor até para montar a base da exposição, dessa nossa apresentação. O que eu acho que eu gostaria de deixar muito claro aqui, sempre, é que nós temos, de uma certa forma, 3 fases totalmente distintas para, na minha opinião, evidente, para os... Opa, muito cedo. Para os nossos filatelistas, os nossos colecionadores. A primeira fase, aquela que todos nós passamos, é a fase que a gente está juntando, né? Nosso objetivo sempre é ter os selos. A primeira ação sempre normal é querer retirar o selo da carta, depois a gente descobre que era melhor ter deixado, mas a primeira intuição de todos nós, dentro do espírito humano, é ajuntar. Depois de um tempo que a gente está literalmente ajuntando, muitas das vezes nós nos dedicamos a tentar entender aquilo que está expresso dentro do selo, seja não só a imagem que ele está comunicando, mas a origem daquele selo, em termos de país, a cronologia, ou seja, quando é que ele foi emitido, se esse selo fazia ou não parte de uma série, que tipo de papel foi utilizado, ou se tem alguma filigrana especial, ou que tipo de carimbo ele recebeu. E é nesse momento que nós começamos efetivamente a tentar entender o selo, tanto na estrutura física dele, quanto na mensagem que ele passa. Eu entendo que nós passamos a nos tornar efetivamente um filatelista, porque nós estamos estudando aquele produto que está na nossa mão. De sermos um filatelista para um filatelista expositor, na minha opinião, não existe diferença de conhecimento, os dois estudam. O que acontece é que o filatelista expositor se sujeita a fazer uma apresentação de um trabalho que ele idealizou, que ele estudou, e através dessa apresentação, ou seja, através da exposição, através dele mostrar o trabalho dele, via de regra, ele recebe uma quantidade de retornos bastante considerável, que permite ele não só aprimorar aquele estudo, como melhora consideravelmente até o relacionamento dele dentro do meio, e nós aqui somos uma prova, né? Quanta gente nova participando desse curso. Mas, em termos de conhecimento, eu entendo sempre que os dois são muito parecidos, para não dizer iguais.
Bom, aqui eu fiz uma coisa, até que eu estava discutindo um pouquinho com o Rubem, bastante lúdica, porque eu acho que, primeiro em ano de Copa do Mundo, né, não vamos deixar de usar o futebol como um exemplo. Quando você quer jogar bola, ou o que é muito normal desse país, você está na rua, o cone vira gol, você pode jogar descalço, você pode jogar com a camisa do seu clube, com a camisa da seleção brasileira, 5 contra 5, 3 contra 3, de acordo com quanta gente tem na rua, é o tipo de futebol que você pratica. Na medida que você quer sair do futebol da rua e passar a jogar um futebol organizado, necessariamente, para você entrar dentro dessa organização, existem regras. E aí, essas regras independem se você está falando de uma federação estadual, de uma federação nacional, de um torneio super importante que é a Liga Europeia, de qualquer uma das confederações que agregam as seleções ao longo do mundo, ou indo no ponto máximo, que é a FIFA. Quando você quer jogar o futebol, entre aspas, de forma profissional, está claro que são 11 contra 11, está claro que tem que ter um goleiro, está claro que as pessoas são diferenciadas através de um uniforme, ou seja, elas têm que se apresentar dentro de uma forma, vamos chamar, padronizada, chuteira, calção, meia, camisa, para poder diferenciar uma equipe da outra. E estou tentando só fazer uma redução aqui da minha tela. E o que é muito importante é que também esses times se organizam dentro de uma tática, dentro de um desenvolvimento, dentro de uma forma de que cada um deles trate a estrutura de futebol que eles querem apresentar. E, evidentemente, que isso tudo está arquitetado dentro daquilo que o técnico deles, via de regra o dono da coleção, tem como conhecimento e pesquisa. Evidente que uma equipe ela é feita da condição atlética dos seus jogadores, quanto melhor a condição, maior o rendimento dele, e evidentemente que a equipe quer ter seus craques, né, suas raridades futebolísticas, um Zidane, um Pelé, um Messi, os jogadores que fazem a diferença na hora de que exista a partida. E evidentemente que tudo isso tem que ser coordenado por um juiz, um jurado, que coordena esse jogo dentro de regras pré-estabelecidas. Se a gente for fazer uma volta aqui, rapidinha, nós estamos discutindo exatamente as estruturas que as coleções se apresentam. Quando você faz uma coleção para participar de uma exposição, seja qual nível for, a regra é exatamente a mesma. A coleção é analisada pela sua apresentação, a coleção é analisada pelo desenvolvimento, pelo tratamento que ela recebe, é analisada pelo conhecimento e pesquisa que o filatelista apresenta, e, evidentemente, o material é analisado pela condição, ou seja, pelo estado dele e pela raridade. Então, a gente precisa desmistificar um pouco, se essa for a palavra correta, que, quando eu vou expor numa exposição mundial, tem regras. As regras existem sempre. Não necessariamente, meus amigos, ela tem que ser seguida. Eu posso colecionar por meu bel prazer, fazer do jeito que eu quero, então eu vou voltar aqui atrás, me permitam. Eu jogo futebol do jeito que eu quero, mas o dia que eu quiser jogar uma partida valendo dentro de uma estrutura futebolística, eu vou ter que seguir regras. Bom, e evidentemente que no momento que eu digo vou participar de um certame, vou seguir regras, existe uma pré-classificação das modalidades de colecionismo, o qual a gente pode enveredar. Então, não adianta eu inventar que eu vou colecionar, não sei, vou tentar inventar alguma coisa aqui, primeiro selo de cada país, que isso não vai se adequar a nenhum modelo de coleção. É o meu prazer, nada pode me impedir de colecionar isso, até diria, se eu tenho essa oportunidade, eu desenvolvo, mas eu tenho que entender que na hora que eu vou para a partida, na hora que eu vou para
um campeonato organizado, eu normalmente sigo um roteiro das modalidades ou das classes que se apresentam. Então, normalmente, o que nós temos? Aerofilatelia, astrofilatelia, cartões postais, classe aberta, filatelia moderna, filatelia temática, filatelia tradicional, história postal, inteiros postais, literatura, máxima filia, selos fiscais, filatelia juvenil e um quadro. E aí, num papo com o Rubem ontem, a gente estava trocando algumas ideias e a gente começou a ver que as estruturas mãe, basicamente, passam pela filatelia tradicional, história postal e a filatelia temática. E aí nós vamos agora tentar discernir cada uma delas na ordem alfabética para a gente tentar exemplificar o que é e aí tentar gerar um bate-papo em cima disso. Bom, o que seria, então, a aerofilatelia? Uma coleção de aerofilatelia ela é um estudo de um desenvolvimento, de uma operação ou de um serviço de correio aéreo, mostrando os itens diretamente relevantes e documentando o tratamento da coleção e a análise dos materiais. Como uma forma alternativa, hoje, dentro da aerofilatelia, ela pode se referenciar ao estudo dos selos aéreos, incluindo as provas e ensaios, e, evidentemente, os usos desses selos relacionados ao correio aéreo. Eu peguei aqui um exemplo de uma coleção de aerofilatelia, do Vadir Vidal, onde eu só estou apresentando aqui algumas folhas da coleção, onde ele faz um estudo dos voos de Zeppelin que partiram do Brasil com destino à Europa. Então, ele vai apresentando os selos que foram criados, ou os estudos primeiros que existiram para a criação dos selos, a série efetivamente emitida e sobretaxada, e depois, em cada um dos voos, em cada uma das origens distintas que ele conseguiu fazer aqui, ele apresentou, sempre entendendo que, independente da origem de dentro do país, o voo que partia depois de Recife com destino à Alemanha era o mesmo. Então, as marcações especiais são as mesmas. Bom, eu sugeriria, só que como nós vamos passar sempre por assuntos distintos, caso exista alguma dúvida, que a gente consiga conversar no ato para a gente poder ir dando continuidade. Então, algo eu posso ir seguindo? Silêncio, eu vou entender que eu posso seguir. Segunda modalidade é a astrofilatelia. A astrofilatelia é o estudo dos voos espaciais, eventos relacionados ao espaço, ou seja, material que efetivamente tenha voado no conceito aeroespacial, estuda o progresso histórico, científico e técnico alcançado na exploração do espaço. Inclui a pesquisa da estratosfera, desenvolvimento de foguetes e os precursores de vários tipos de naves espaciais. Essa é uma coleção, uma modalidade, não vou dizer que pouco difundida, porque tem bastante gente se aplicando a isso, mas sempre buscando as peças que voaram para o espaço. E aí temos aqui o Zé Carlos, que possui um envelope, que efetivamente voa para o espaço, né, Zé? Ou eu estou equivocado? Sim. Tá, você consegue contar um pouquinho dele para a gente? Você está se referindo ao do Marco César Pontes? Isso, próprio. Isso. Aí nós estamos falando de 2006, nós estamos falando do astronauta brasileiro, o único astronauta brasileiro que se elegeu agora senador, né? Mas vamos deixar essa questão do lado. E foi ao espaço e levou uma mala filatélica do Correio Brasileiro. E aí, com os carimbos que foram lançados na época, acho que foram 6 ou 7 carimbos, e aplicou um carimbo desse, essa correspondência ela foi e voltou. Esse envelope está no Correio, está no Museu do Correio, eu não sei exatamente se está em Brasília ou se está no Rio de Janeiro, mas é uma peça bastante importante,
Eu tenho algumas, mas não, elas não foram para o espaço, né? Essa do Marcos Pontes, ela foi ao espaço, né, com a ISS, lá com os russos e os americanos. Legal. Então, esse tipo de material, como o José Carlos acabou de narrar para a gente, é o tipo de material que normalmente se procura usar na astrofilatelia. Eu tentei fazer uma pesquisa rápida sobre alguma coleção que pudesse relatar isso para a gente. Peguei aqui uma coleção chamada Como o Homem Chegou à Lua, e aí a coleção, evidentemente, dentro de um espírito temático, então vamos sempre colocar, vamos voltar 2 passos, um pouco, desculpe aqui, a aerofilatelia dentro de um conceito de filatelia tradicional, ou dentro de um conceito de história postal, depende de como ela for desenvolvida, ela está baseada exatamente no uso do serviço de correio aéreo, e a astrofilatelia, dependendo como ela estiver estruturada e desenvolvida, vocês vão ver que ela vai ter uma correlação bastante grande com uma estrutura de uma coleção temática. Então, basicamente, história postal, tradicional e temática vão coordenar aqui os nossos capítulos. Uma coleção, uma veia veio bastante forte ultimamente e que tem tido muitos adeptos, são os colecionadores de cartões postais. Os cartões postais podem ser colecionados como levando em consideração a geografia, ou, como alguns colecionadores têm feito, um tema, ou uma emissão especial, levando em consideração artista, impressão, algum tipo de material. Isso sempre de acordo com o gosto do colecionador. Eu usei aqui, cedido gentilmente pelo James, que tem uma coleção de cartões postais contando a história do escotismo. Então, a coleção usa esse tipo de material e ela tem um desenvolvimento temático, mas nunca esquecendo de que no cartão, como vocês podem ver sempre em cantos inferiores ou ao lado dos cartões, o descritivo tentando narrar o mais claro possível o ano do cartão, a tiragem do cartão ou todas as informações pertinentes àquela emissão. Bom, vamos à classe aberta, uma classe recente. Eu chamaria a classe aberta uma classe que tem uma vertente temática bastante grande. E o que é permitido você desenvolver na classe aberta é a utilização de materiais não filatélicos. Então, as coleções da classe aberta, elas podem incluir todo tipo de material filatélico, ou seja, tudo aquilo que você usa na sua coleção, entre aspas, aqui, temática, você também pode usar na classe aberta. Além disso, você pode incluir todo e qualquer material que não seja considerado perigoso, não seja proibido e efetivamente caiba dentro da espessura que você tem dentro do quadro, que vamos considerar alguma coisa por volta de 5 milímetros, o suficiente, às vezes, para a peça estar justaposta entre a base do quadro e o vidro. Materiais com maior volume que isso não necessariamente vão caber. Já vi exposições em que o colecionador tinha material bastante expressivo, não cabia, ele apresentou uma foto no quadro e disponibilizou isso numa sala para que o júri pudesse ver que o material realmente existia. O que você pode considerar aqui como material a ser usado, pegando aqui, por exemplo, uma placa de carro, medalhas comemorativas, que sempre têm informações, moedas, bilhetes de loteria, convite, passaporte, carteira de estudante, todo e qualquer material que traga uma informação temática ou histórica pode ser utilizado na coleção numa proporção aí de 70% filatélico, 30% não filatélico. Filatelia moderna. Filatelia moderna surgiu com um conceito bastante incentivador, porque ela
estimulava, ou estimula, né, o colecionador a usar o material recentemente lançado. Via de regra, a filatelia moderna, ela engloba o material emitido nos últimos 20 anos, então, se nós considerarmos que estamos em 2022, seria material a partir de 2002. E, com isso, além de permitir que você use o material recente, de uma forma bastante apropriada, é uma forma sempre de demonstrar para a administração postal a preocupação que existe da Federação Internacional de Filatelia de estimular com que o colecionador frequente o correio e adquira material recente. Esse período de 20 anos nem sempre é respeitado, por vezes a comissão organizadora pode fazer uma exceção e permitir com que esse período seja mais extenso, 30 anos, 40 anos, já vi exposições cedendo a isso a um prazo maior, uma forma de estimular. Eu pus aqui como exemplo esse selo do malote brasileiro, já ouvi de várias formas, né? Faltando o amarelo, faltando o preto, sem denteação. Então, se impresso do lado contrário, ou afixado do lado contrário do papel, então, se algum filatelista se dedicar a fazer um levantamento de todas as variações que possivelmente esse selo sofreu, de todo o período de uso, ou seja, você também agregar à sua coleção cartas circuladas efetivamente com esse selo, ou portes complementados para esse selo, é uma forma de você fazer um desenvolvimento de uma coleção na filatelia moderna. E tem aparecido coleções de muito boa qualidade, de muita expressão, e eu vejo essa área como um bom desenvolvimento para os novos colecionadores. Bom, filatelia temática. A filatelia temática, a coleção busca desenvolver um tema, e a parte importante da gente observar é que a temática ela não está presa à origem geográfica do material, ela não está presa à cronologia da emissão, ou seja, você não está preocupado com o ano que aquele selo foi emitido. O que vale nessa coleção é exatamente você explorar a imagem que está retratada no selo, carimbo, ou todos os materiais filatélicos, que o Rogério, com grande propriedade, nos apresentou na última palestra. E aí, essa junção desse material, dentro de um roteiro pré-estabelecido, dentro de um desenvolvimento temático desse material, nos permite gerar uma coleção. Então, estou apresentando aqui a coleção Rios Prisioneiros, Energia e Liberdade. Então, o que você tem são dois grandes capítulos com seus subcapítulos. O primeiro é o Rio Prisioneiro, ou seja, o homem captura a energia que vem da água, e depois o segundo capítulo, Energia e Liberdade, quando o homem, através da utilização de máquinas eletromecânicas, aproveita a energia potencial da água e a transforma em energia elétrica para ser utilizada. E aqui usei uma segunda folha sobre um lado poético da coleção, que seria a inspiração que o homem teve ao ver o Castor construindo as barragens para represar a água, usar para isso. E aí você tem material aqui de 1852, dividindo página com material de 1945, 44. Ou seja, a preocupação não está na cronologia, a preocupação não está na geografia, está na imagem. Então, você tem selos do Canadá, com selos da Rússia, com selo do Brasil, com material dos Estados Unidos, tudo isso compondo dentro do mesmo assunto. Filatelia tradicional. A tradicional é uma das modalidades mais clássicas que nós temos. Ela efetivamente faz o estudo do selo, ou analisando sobre todos os seus aspectos, né? Desde o processo de criação do selo,
tipo de papel utilizado, se tem filigrana, não tem filigrana, se a filigrana está invertida, se está normal, método de impressão, tipo de goma, método de separação, se ele está perfurado, se ele é per se, se tem ou não tem sobrecarga, se ele tem marcas de segurança, como, por exemplo, os perfis, ou se em algum momento foi utilizado algum tipo de sistema para fraudar ou o filatelista ou o correio. E aí, dentro da filatelia tradicional, você pode abarcar um universo bastante grande. Os próprios endereços postais, que nós vamos discutir daqui a pouco, porque, na realidade, eles são efetivamente colecionados de acordo com a sua missão, ou, aqui, de uma forma bastante criativa, nós temos a coleção do Almir Búfalo, onde o Almir Búfalo fez um estudo bastante criterioso dos sistemas de vale postal emitidos pelo Correio a partir de 1913, se não me falha a memória, onde ele foi estudando todos os detalhes dos sistemas que permitiam você fazer a remessa de valores para outra pessoa, em outro estado ou em outra cidade, sempre composto de duas partes, né? A parte superior, onde é o valor que efetivamente você está transferindo. Então, essa parte de cima, como vocês podem observar, via de regra, ela está assinada, ela não é carimbada, via de regra. E a parte de baixo, que é o pagamento do porte, do envio, não só da correspondência, como uma porcentagem paga pelo valor que você estava transferindo. A coleção do Almir é bastante criteriosa, bastante bem premiada e bastante bem estudada, e é um exemplo de filatelia tradicional. Poderíamos ter outros exemplos aqui, como, por exemplo, a coleção do Jacques Benchimol, que estuda a emissão ABN do Dom Pedro. Mas eu quis sair um pouquinho da vala comum e mostrar um estudo bastante diferente, muito bem feito, e de um material que até um tempo atrás era considerado sucata. Com a pandemia, esse material teve uma valorização bastante exponencial. História postal, que é um campo bastante nobre da filatelia. Normalmente, da área de história postal saem as grandes coleções que competem aos grandes prêmios das exposições. Isso aqui é uma cola que eu fiz com sugestão do Rubem. História postal é o segmento da filatelia que se dedica ao estudo do funcionamento dos sistemas postais em qualquer nível. Prioriza a compreensão da evolução dos sistemas postais, tendo a carta, o envelope como elemento principal de estudo, mas também considerando outros elementos postais presentes nesses documentos. E aqui eu trouxe a coleção do nosso presidente da FEBRAF, Rogério Denibitz, onde ele estuda o sistema, são as fitas de fechamento de censura no Terceiro Reich. Então, não sei, Rogério, se você quer fazer algum comentário específico, mas ele fez uma relação, já é um estudo bastante desenvolvido no mundo. Ele aproveitou, fez uma relação de todo o material conhecido e detalhou ao longo da coleção dele todos os tipos de marca, identificando o período de uso e a origem de cada uma delas. Enteros postais, né? Eu não estou definindo as peças, porque todo esse material foi definido pelo Rogério, mas vamos lá. Inteiro postal, normalmente são cartões postais, são os aerogramas, são envelopes, que já tem o selo impresso ou uma indicação de franqueamento, e eles são colecionáveis, tais quais se apresentou no caso dos selos que nós discutimos da coleção tradicional, onde você vai fazer um estudo de cada um desses materiais através do processo de criação, né, ensaios e provas, o tipo de papel que foi utilizado, o tipo de impressão que foi feita, se existiu algum acidente na hora da impressão, se tem alguma sobrecarga aplicada no selo, se tem algum perfil. Muitas das vezes existe algumas marcas de controle de produção, e se existe ou não algum estudo de fraudação
esse material. Fazendo um parênteses bastante importante, e infelizmente me passou agora, senão eu teria posto, o Correio Brasileiro nunca aceitou o selo recortado de um inteiro postal no pagamento de sua correspondência, por uma razão bem óbvia. Quando você faz a anulação do inteiro postal, não necessariamente o carimbo, a marca de cancelamento de uso, está aplicada sobre o selo. Então, para evitar que se fraudasse, ou seja, que eu recorto o selo de um serviço que efetivamente já foi registrado, existe uma lei, que infelizmente não recordo o número agora, e que proibia a utilização dos selos retirados dos inteiros postais. Eu peguei aqui uma coleção dos cartões postais do Brasil, né? De 1880 a 1920, uma coleção que se apresenta da forma tradicional, ou seja, é estudada a base do selo, no caso aqui, vamos ver se me ajuda aqui, a prova, e a utilização do inteiro postal, preferencialmente dentro daquilo para qual ele havia sido concebido. Então, aqui nós temos um inteiro postal para utilização dentro do Estado. E aqui embaixo, um inteiro igual, opa, vamos ver se ajuda, e aqui bem no pé do material está escrito reimpressão. Então, aqui é bom para mostrar o exemplo, né? Esse inteiro postal foi utilizado. Se eu viesse aqui e recortasse o selo e utilizasse numa carta e o correio aceitasse, o correio estava fazendo 2 vezes o serviço pelo mesmo pagamento, motivo pelo qual existe uma legislação que não permitia isso. A estrutura da coleção é bastante linear, ou seja, dividida em 2 grandes capítulos, Império e República, definindo o período de começo e final de cada uma das emissões, e em cada um dos modelos que existiram e o período no qual esse modelo foi utilizado. Mas é uma coleção de inteiros postais, necessariamente é uma coleção tradicional. Literatura é a parte mais fascinante que eu diria que nós temos, que é onde sempre nós vamos ter a oportunidade de ver trabalho que pessoas abnegadas se dedicam a fazer de modo a tornar comum o conhecimento. Basicamente, nós temos 3 categorias: as monografias, onde nós podemos, então, colocar os livros e os fascículos que são publicados, os periódicos, que são os boletins que normalmente nós temos, e agora o que está muito em voga são as mídias digitais, que surgiram não só como uma forma de reduzir o custo, porque o processo de impressão é uma coisa bastante cara, mas como uma forma de tornar muito mais rápida a divulgação. Aqui 2 exemplos, né? Um livro narrando um pouquinho a história dos selos comemorativos brasileiros e o boletim da nossa querida Sociedade Filatélica Paulista. A maximafilia, temos um especialista aqui, o Aguinaldo, então, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou simplesmente empurrar para o Aguinaldo me ajudar, mas eu diria que a maximafilia se comporta muito próximo, ao contrário, né? A coleção de cartões postais se comporta muito próximo à maximafilia. Você trata de acordo com o tópico geográfico ou se observando o desenvolvimento de um tema, mas sempre tendo uma relação muito estrita e clara do trio que compõe um máximo postal: selo, carimbo e cartão. E aqui eu tomei a liberdade de utilizar 8 páginas da bela coleção do Aguinaldo, contando um pouquinho do descobrimento ou do redescobrimento do Brasil, onde ele tem um roteiro muito claro, faz uma indicação geográfica dos pontos que ele vai detalhar ao longo da coleção e faz uma discussão de como se processaram a formação dos estados brasileiros e narra por região e, evidentemente, cada um dos estados, mostrando as principais particularidades, sejam elas através de obras arquitetônicas, através de flora, fauna ou costumes locais. Então, uma coleção
que eu recomendo depois todos apreciarem. Uma coleção de selos fiscais é uma coleção tradicional, só que ao invés de usar selos postais, ele utiliza selos fiscais. E, no caso da utilização de documentação, ela vai até adquirir um pouco de um caráter de história postal. Então, uma coleção de selos fiscais é composta de selos de imposto, impressos ou adesivos, taxas ou selos de créditos emitidos por ou sob o comando de uma autoridade governamental, estadual ou municipal. Essas coleções, via de regra, se apresentam de uma forma tradicional e, quando da utilização de documentos, ou seja, da prestação do serviço para qual aquele selo foi criado, sempre é importante a explicação do porquê e como o selo foi utilizado. Aqui é uma coleção do senhor Vade Vidal, o mesmo que tem aquela coleção de aerofilatelia, são selos fiscais do Espírito Santo, como a gente estava discutindo. Então, o roteiro, a apresentação de acordo com a cronologia dos selos fiscais que foram emitidos, a utilização dos selos e os comentários devidos da taxa paga e os esclarecimentos quando necessários. A filatelia juvenil, na realidade, ela compreende todas as modalidades de coleção que nós já apresentamos, né? Ela pode ser aerofilatelia, astrofilatelia, pode ser fiscal, temática, história postal, inteiros postais, tudo aquilo que o colecionador quiser fazer. O que se observa somente é que essa categoria, a categoria juvenil, ela é dividida em 3 classes. Classe A, faixa etária de 10 a 15 anos, classe B, 16 a 18, e classe C, de 19 a 21. E, evidentemente, que, de acordo com essas classes, você tem uma consideração da avaliação totalmente diferente, porque você, quando falar de um jovem de 10 a 15 anos, ele tem um poder aquisitivo, ele tem um nível de informação, ele tem um padrão estético, vamos chamar assim, diferente de um jovem de 19 a 21 anos. Feito 22 anos, sempre essa faixa etária é considerada no dia 1º de janeiro do ano em que o evento se realiza. Então, se eu for fazer os meus 21 anos em dezembro, e a exposição foi em maio, significa que em 1º de janeiro eu tenho 20 anos, eu estou nessa classe, ou tenho 21 anos, ainda sou juvenil, não compito como adulto. Feito 22 anos, você muda de categoria, posso ser adulto, e aí você está sujeito a outro rol de avaliação. E para complementar a famosa coleção de um quadro, a coleção de um quadro, ela foi concebida com 2 objetivos muito importantes. Um era propiciar àquele colecionador de um estudo de um material muito escasso ou de tiragens muito baixas, que ele pudesse montar uma coleção em que não tem amplitude, porque o material realmente ele é difícil de se ter. E o segundo caso foi proporcionar o surgimento de novos colecionadores, novos expositores em nível local, regional, ou até mesmo nacional, como uma forma dessa pessoa ganhar o estímulo, expor por uma primeira vez, ter a sensação, o prazer que é de refletir na coleção, todo aquele estudo que ele realizou, com esse material que ele obteve, e daí, com isso, quem sabe, gerar uma carreira como expositor. Então, a coleção de um quadro acabou tendo essa dualidade. Evidente que tudo isso que a gente viu até agora tem um horizonte, né? Tem um canal final. O canal final, evidentemente, são as exposições. As exposições são pontos, acho que, muito importantes, que passam por 3 vertentes. Uma, efetivamente, é você estar expondo o seu material e ter o prazer de ver a sua coleção armada, exposta, e tendo uma coisa que é muito importante, que é o feedback, tendo o retorno de como você pode melhorar o seu trabalho. O segundo, evidentemente, é você estar frequentando a exposição
E, via de regra, você tem um mercado, você tem os comerciantes, que podem acabar apresentando um material que possivelmente você estivesse buscando e nem soubesse que existia. E o terceiro, que eu acho que é a parte mais importante, é o congraçamento, né? É você encontrar seus amigos que você tem uma afinidade pessoal, uma afinidade de ter o mesmo hobby, e aí, com isso, passar momentos bastante expressivos. Como o próprio Rogério comentou, nosso relacionamento, nossa amizade começou em 85, após uma Abrapex que ocorreu em Belo Horizonte, Brasília. Tivemos um voo de volta, não, nós voávamos de ônibus naquela época. Nós tivemos um retorno de ônibus, acho que no ônibus inteiro ninguém conseguiu dormir, porque a gente veio entusiasmado de ter participado de uma exposição, trocando ideias, e acho que isso é efetivamente o que motiva, para mim, hoje, o grande chamamento que existe uma exposição é a convivência com os amigos. Como curiosidade, aqui, conforme acho que já é de conhecimento de todo mundo, a FEBRAF promove, a cada 2 anos, a Exposição Nacional Brapex, com o objetivo de permitir o aprimoramento e o surgimento de novas coleções e colecionadores, né? Digo colecionadores, que pode ser a primeira vez que ele está expondo, ou colecionadores que já têm mais de uma coleção, ou já fizeram mais de um trabalho e gostam de apresentar esse trabalho para todo mundo poder apreciar. Existe um processo, evidentemente, evolutivo dentro do conceito expositivo. Então, via de regra, num passado, hoje eu posso dizer distante, existiam exposições regionais. Então, nós tínhamos exposição do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste. Contudo, em função dos altos custos que essas exposições normalmente tinham, basicamente, hoje o que nós temos são exposições nacionais, que são as Brapex, onde a FEBRAF, Federação Brasileira de Filatelia, entendendo essa escassez de eventos que a gente tinha, entendendo a importância de integração para as exposições nacionais, a federação retirou a pré-qualificação, ou seja, para você participar de uma Abrapex hoje basta o seu desejo de participar, seguindo, evidentemente, com as regras mínimas apresentadas pela exposição, e com isso sem que servir como uma porta de entrada, vamos chamar aqui o seu primeiro passo com a perna direita, para depois você poder participar de exposições interamericanas, que são promovidas pela Federação Interamericana de Filatelia, FIAF, congrega basicamente todas as federações da nossa América, e o ponto mais alto para você poder participar desse evento, que é as exposições mundiais promovidas pela Federação Internacional de Filatelia, a FIP, onde o próximo evento deve ocorrer agora, se iniciando em 7 de novembro, em Cape Town, na África do Sul. O Rogério é o nosso comissário e estaria levando para lá 5, 6 coleções de brasileiros para participar. 2023, já temos 2 eventos já previamente agendados, um na Alemanha e o outro evento na Tailândia. Regulamento. Tudo aquilo que a gente comentou no início, né? Ou seja, como se deve apresentar, qual a importância de você ter um desenvolvimento, de você ter um tratamento da sua coleção, o que é a condição, o que é a raridade, como é que o júri deve enxergar isso, quais são as disposições que efetivamente regem isso. Isso estão listados nos regulamentos. O GREX, que é o Regulamento Geral da FIP, que coordena como deve ser uma exposição. O GREV, que é um regulamento que definitivamente aponta a forma ao qual a sua coleção vai ser avaliada, ou como ela vai ser avaliada, ou seja, a regra é de pré-conhecimento, e toda a exposição tem as suas particularidades, que é o regulamento individual, que é o IREX, que particulariza ou itemiza aquilo que você tem que observar para a exposição ao qual você vai estar participando, ou seja, toda a exposição tem o seu regulamento individual. Aconselho, evidentemente, para se ter uma visão bastante boa daquilo que existe
como regulamentação, como sugestões, como uma melhor visão de como se aplica esses conhecimentos. Eu sugeriria a visita a esses sites, observando que no site da FIP, f-i-p.ch, vocês vão encontrar para cada uma dessas categorias apresentadas, aerofilatelia, astrofilatelia, cartões, um quadro, temática, classe aberta, cada uma delas vai te remitir a um site específico, onde você vai encontrar uma quantidade grande de informações, porque a FIP tem, para cada uma das classes expositivas, uma comissão, e a preocupação dessa comissão, evidentemente, é disseminar a maior quantidade de informações possíveis, de forma que você, como filatelista, possa entender, possa visitar artigos, possa visitar coleções que estão lá expostas, possa ver algum material específico que possivelmente alguém tenha descoberto e desenvolvido. E agradeço muito a atenção desses nossos 45, 44 corajosos que aguentaram esses nossos 50 minutos de bate-papo. Agradeço muito a atenção de todo mundo. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade para abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. No chat, pelo menos, eu não vi nenhuma pergunta, então. Então, o silêncio sempre é bom, porque ela foi muito conclusiva ou extremamente bagunçada e ninguém entendeu nada e fica todo mundo no silêncio. Não, você não vai ficar impune, não. Doutor Braz, muito boa noite. E eu queria dar um testemunho sobre tudo que o Macedo nos transmitiu com muita didática e uma extraordinária qualidade de visual, onde ele começa ali com a necessidade, tudo começa na vida, na informalidade, na vontade de fazer, os talentos se revelam desde os primeiros momentos. E eu tenho um testemunho a dar que eu acompanho o Macedo em exposições mundiais e realmente vocês podem estar certos que o Brasil tem uma representação excepcional sob todos os pontos de vista, seja na qualidade de filatelista, seja na qualidade de jurado, seja na qualidade de dirigente mundial da Federação Internacional de Filatelia. E essa é uma oportunidade muito, não vou dizer que rara, porque o Macedo está sempre disponível, para vocês entenderem o alcance e a dimensão do trabalho que ele faz em prol da filatelia brasileira. Eu me coloco na humilde posição de presidente da Sociedade Filatélica Paulista para dizer que acompanho o Macedo desde Portugal em 2010. Né? E a partir daí nós tivemos, quem sabe, uma dezena de exposições juntos. Né? A última delas em Lugano, por conta das suas dificuldades, prioridades profissionais, você não foi a Toronto, é verdade que houve ali um pequeno detalhe, né? E estamos programados agora para mais duas ou três exposições à frente, e não existe nada mais mágico do que estar ao lado do Macedo, acompanhando tudo que ele faz, e digo mais a vocês, eu costumo dizer que quando eu estou ao lado dele nesses eventos, eu não consigo conversar com ele porque as filas não terminam nunca das pessoas que querem cumprimentá-lo, trocar uma ideia, e de todos os continentes, não é, que hoje formam a qualidade da filatelia no mundo inteiro. Macedo, muito obrigado, foi um bom momento este, uma boa oportunidade para todos aqueles que não têm uma dimensão do que é a filatelia expositiva. A maioria, muitos dos que estão aqui sabem o que é isso, não é? Mas foi uma oportunidade para aqueles que imaginam que a filatelia expositiva não é uma coisa que se alcança. Vamos começar a pelada na rua, não é? Para chegar ao Pelé no futebol. Né? Parabéns. Obrigado. Braz, você tocou um ponto muito importante, né? Que eu lembro, eu fiquei um período morando em Brasília e o Mackenzie de Brasília desenvolveu um clube e eu tive a possibilidade de frequentar e eu me lembro que existe uma tendência muito grande
até pela facilidade, né, que todo mundo queria que toda criança desenvolvesse uma coleção temática. Nada contra, eu faço temática, eu gosto de temática, mas eu costumava discutir o seguinte com as professoras. Isso é como um jogo de futebol. O futebol, para mim, é bastante lúdico nesse sentido. Eu quero jogar bola, mas pode ser que eu quero jogar no gol. Eu estou jogando bola do mesmo jeito. O outro quer jogar bola e quer jogar no ataque. Se eu pegar o centroavante e colocar no gol, eu vou desestimulá-lo. Se eu pegar o goleiro e colocar na ponta esquerda, eu vou desestimulá-lo. Então, o primeiro conselho que eu sempre dou é: colecione o que quer, junta o que quer, usufrua do prazer de fazer a filatelia. Depois, naturalmente, a vida te leva a algum ponto. A minha primeira juntação foi um caderno de desenhos que eu ganhei do meu irmão, que me despertou um fascínio muito grande pelas cores, pelo desconhecimento de ver o nome, saber que país era. Necessariamente os selos estavam colados com durex. Desse momento, foi aquele segundo momento, que queria tirar todos os selos possíveis das cartas, e aí eu comecei coleções tradicionais, Brasil, 1974, 75, 73, a hora que eu vi estava em 1900, e aí você conhece pessoas, tive muita felicidade, ninguém faz nada sozinho, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Elion, que fundou o Centro Temático de Campinas, uma pessoa, aqueles que tiveram possibilidade de conhecê-lo, simplesmente fantástica, porque ele tinha um mérito que era o conhecimento dele era compartilhado. Nunca teve um conhecimento só para ele. Então, com isso, ele sempre estimulou todo esse grupo que vem de Campinas sempre a pesquisar, a fazer. Ele era uma pessoa de uma sutileza e de um sarcasmo excepcional. Mas é isso aí. Rubem, eu vi que você está com a mão levantada. Então, Reinaldo, foi muito bom, né? E eu queria só tocar em 2 pontos com você. O primeiro é que é isso aí mesmo que você acabou de falar, né? Eu acho que principalmente para quem está começando, tem que começar do jeito que quiser começar, né? Eu ainda tenho guardado aqui em casa os meus primeiros selos, né? Organizados numa folha de papel ofício, colados com durex, né? Eu guardo isso com uma boa memória. É óbvio que eles estão todos estragados, né? A cola passou por cima, estragou tudo, mas lá nos meus 10, 12 anos de idade, quando eu fiz essa estripulia, para mim aquilo era realmente o máximo, e naquele momento a minha coleção era, a minha vontade, pelo menos, era de ter um selo de cada lugar do mundo. Esse era o meu objetivo, né? Então eu viajava pelo mundo através de cada um daqueles selos que eu ia conseguindo. Agora, Reinaldo, indo aí, deixando aí um pouco a memória para trás, indo naquilo que você falou aí muito bem para a gente ir na palestra, eu só queria lembrar um detalhe, né? Você tocou muito bem no ponto, né, da filateria moderna como uma boa solução, né, para quem pretende avançar para um processo expositivo. E lembrando que a filatelia moderna ela pode ser desenvolvida em qualquer uma das classes, né? Sim, Ou seja, perfeito. na verdade, você pode fazer uma coleção tradicional, você pode fazer uma coleção de inteiros, você pode fazer uma de história postal, qualquer uma das classes, na verdade, está englobada dentro disso que a gente chama de filatelia moderna, porque o balizamento dela é só, como você bem colocou, temporal. Então, isso dá uma margem, né, para quem está realmente começando, muito grande, porque o cara pode experimentar, né, com selos que estão aí à mão, né, de certa forma, ele pode experimentar se para ele é mais prazeroso ou é mais fácil o entendimento, né, de uma montagem no estilo tradicional, ou no estilo de história postal, no estilo de inteiro postal, seja lá de qualquer outra classe temático, né, que for. Né? Então, definitivamente, eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de atenção, né, a essa vertente da filatelia moderna e tentar difundi-la, né, de forma a que as pessoas possam eventualmente ter seu início, né, dentro de um padrão organizado de participação,
dentro dessa classe, porque eu entendo que hoje talvez ela seja até mais acessível, inclusive, do que a classe 1 quadro, né? Que já, pelo tempo até que ela está já na estrada, né, eu diria, ela, de certa forma, já se especializou, já tomou ali uma forma um pouco mais rigorosa até nas avaliações, que a filatelia moderna ainda não tem, né? Era só para lembrar esse detalhe. Rubem, muito importante, até porque desmistifica um pouco, e a gente estava discutindo outro dia isso, que o colecionismo tem que passar pelos numerais, tem que passar pelo Império Brasileiro, né? Existem vertentes, Claro. basicamente não exploradas, e você já fez com muita propriedade isso, fazendo o ABN, fazendo a parte de censura, que hoje virou um must, né? Mas você começou lá atrás esse trabalho, então hoje virou um foco. Então, o que todo mundo deve ter muito claro é: colecione o que quer, tire prazer dessa atividade. Esse prazer da atividade naturalmente vai te fazer evoluir dentro do colecionismo, porque o que existe de importante é que, na medida que você interage com a filatelia, na medida que você entende a filatelia, na medida que você puxa a temática, na medida que você entra na parte física do selo, você vai sendo consumido. E a hora que você vê, você virou filatelista, e dali para você apresentar seu trabalho, o problema de você desejar ou não a exposição e a contribuição. Mas não se furte do prazer. Perdão, José Seco, eu atravessei você. Aí. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. A parte jurídica de uma peça filatélica, com relação à família da pessoa que está no nome lá, como que fica isso numa exposição? Rapaz, primeira vez que eu ouço esse ponto, eu entendo que, a partir do momento que aquela carta foi enviada, então vamos lá, o Reinaldo enviou uma carta para o José Seco. O José Seco deu de presente essa carta para o Roberto Pires. Você transferiu o direito de uso, vamos chamar, da imagem, para ele colocar na coleção dele. Não tenho nenhum conhecimento de nenhum momento em que tenha ocorrido alguma proibição de uso de alguma carta, né? Teria que ser, que tenha um endereçamento. O que muitas pessoas têm, e isso, desculpa, eu acho um crime, né? Muitas pessoas, às vezes, quando vão te dar o presente, riscam o nome que está lá e te passam. Ou seja, ele macula, ele estraga a peça. A composição, envelope, carimbo, selo é a beleza do trabalho. Mas nunca vi nada nesse sentido, Zé Seco. Eu te confesso que nunca vi nenhuma restrição de uso. Não sei se alguém aqui já viu, tem alguma experiência diferente. Oi, Igor. Também que, na verdade, o envelope sendo utilizado e não a comunicação que está dentro, você ainda mantém a inviolabilidade da comunicação. Então, o envelope não tem privacidade ou não tem confidencialidade sobre ele, até porque ele foi transportado por um ente público. Todo mundo viu, todo mundo lê o que está no envelope na frente ou no verso. A mensagem na parte de dentro, aí sim, mas inclusive a mensagem ela não é filatélica. A carta não é filatélica. Então, não entraria, por exemplo, numa exposição, não seria no caso. Então, eu não vejo eu pelo menos não vejo como um problema jurídico ter esse envelope, essa carta na coleção. Vou fazer um comentário importante aqui. Desculpa, Domingos, um segundo. Curiosidade geral. A correspondência, via de regra, é uma correspondência confidencial. Quando surgiu o bilhete postal, o cartão postal, né, pré-selado, ele surgiu com uma tarifa reduzida, quase de 50%, porque ele transportaria uma correspondência em descoberto. O que eu quero dizer com isso? O carteiro, que está andando, se ele for curioso e olhar no verso, ele lê a correspondência.
Se a correspondência estiver na sua casa, alguém chegar e quiser ler, ela está lida. Então, se a gente pensar em 1880, nós tínhamos 3 bilhetes do Império, 20, 40 e 80 reais, se não me falha a memória. O 40 reais era a correspondência entre 2 estados, vamos chamar assim, 2 cidades, o 80 era internacional e o 20 reais era o porte local, ou seja, você mandava para a sua própria cidade. O número de bilhetes postais de 20 reais conhecido é muito pequeno, exatamente porque, como ele estava transitando na própria cidade, tinha a vergonha da pessoa de que alguém lesse a informação que ela estava mandando. Então, você, no começo do Império, tem um volume de bilhetes postais de 20 reais, é aquele que tem o escudo em vermelho, né, um oval. Você encontra muitos desses bilhetes novos, usados muito poucos. Perdão, Domingos. Peraí, José Seco, não sei se eu te respondi, ou se tem mais alguma pergunta. Bom, então vamos lá. Não, é só isso mesmo. Com certeza. Valeu. Só complementando até o que o José e que o Igor comentaram, eu comprei uma coleção de umas 800 correspondências que foram guardadas por uma senhora, que ela trocou com o depois marido, na época namorado, em torno de umas 600 correspondências entre 1938 até 41, 42, por aí casaram, e parou, e depois, um período, na década de 70, que ele viajou para a Europa, ele mandou também muitas correspondências. O conjunto todo, ele tem, inclusive, várias correspondências censuradas, abertas pela censura ou passadas pela censura. Depois de um tempo, o censor acabou deixando passar tudo, porque ele abria, obviamente, era aquela coisinha de namorado, né? Uma coisinha assim, a tia, um abraço para a tia, um beijinho para não sei quem, a fulana fez isso, uma conversa sem grande interesse. Eu comprei a coleção justamente para escrever uma história disso aí, mas, obviamente, eu não vou poder citar o nome das pessoas. Tanto o namorado quanto a namorada, já descobri os endereços deles, ele era advogado, ela, eu não sei se chegou a se formar, mas não me lembro assim agora, não, porque eu estou umas 20, 30 correspondências que eu já transcrevi. Tá? A letra deles era relativamente boa para se fazer transcrição, alguns erros de português, tanto de um quanto de outro, mesmo para a época, tá? Aquele português era outro, mas mesmo assim tinha algumas diferenças, e eles não eram assim, mesmo sendo um advogado, ele não tinha uma precisão na escrita, né? na linguagem escrita. Eu não tenho como publicar isso aí. E até pode até as correspondências que foram usadas na coleção de censura, pode também, talvez, se eu chegar a publicar o texto, alguém pode ligar uma coisa com a outra, entende? É uma correspondência particular, e tem o conteúdo, falam de outras pessoas, de tios, alguns falam, a maioria bem, poucas vezes fazem alguma uma brincadeira com alguma outra pessoa, fulano fez isso, fulano aquilo, mas uma coleção particular. Então, esse tipo de documento, né, é um documento, é uma carta, eles relacionam, a parte da Europa é interessantíssima, que ele relaciona todos os problemas que eles tinham naquela época de sair do Rio de Janeiro até a Europa, com escala em Salvador, com escala na África, até chegar lá, todos os perrengues que eles passavam naquela época, nós continuamos passando até hoje. Tá? Perder voo, problemas da moeda, e ele vai citando, inclusive, os valores das moedas naquela época, porque o dólar aqui estava tanto, cheguei lá, estava tanto. Então, tem muitas informações interessantes. Só que isso aí, filatelicamente, não teria o valor, né? Historicamente, sim, que relata um período, e o que me interessou realmente é aquela correspondência, realmente, a troca como é que eu vou te dizer, de sentimentos ali, que fica patente durante o desenvolvimento da correspondência deles. Era assim, a cada 2 dias, 1 ou 2 dias, às vezes, no máximo 3 dias, um escrevia para o outro. São 600 correspondências, e quando não escrevia,
Aí um mandava um telegrama, um fonograma cobrando por que não tinha escrito. Eu faço assim, fora de série. Né? E os fonogramas esses também estão na coleção. Além da família de traças que veio junto e tal, essas eu já me desfiz. Mas você não pagou por elas, né? É? Você não pagou por elas. Não. Elas vieram de brinde. Vieram de brinde. Mas, assim, ó, é uma coisa muito interessante, mas, assim, filatelicamente não tem como usar. Né? E mesmo aquelas correspondências censuradas, eu vou ter que ter um certo cuidado ali de também não transpor, porque essas pessoas deixaram descendência. Certamente os descendentes estão aí, até citam nomes depois dos filhos e coisas assim, eles estão por aí. Então, correria um sério risco de se divulgar essas correspondências, de ter algum problema, realmente, de alguém se sentir incomodado. Agora, por que deixaram... Se é da minha família, se é a minha mãe... Eu tenho as correspondências da minha mãe até hoje, meu pai, todas elas têm tudo guardado. Fotos e tudo da família sou eu que guardo. Então, eu não deixaria sair isso da família, então ele passaria para uma outra pessoa. Bom, foi para o mercado, foi vendido até numa feira aqui em Porto Alegre. O comerciante que comprou foi um brick aqui em Porto Alegre e caiu na mão do povo, né? Povo, eu. Então, mas é isso. O valor, o filatélico não teria, mas a gente tem que ter cuidado realmente nessa divulgação, porque são coisas particulares, né? As pessoas ali não... Muitos certamente, talvez hoje, se sentissem incomodados se eu divulgasse, o fulano de tal, doutor fulano de tal. Ela morava numa casa belíssima, depois olhando o endereço dela em Santa Maria, ela morava numa casa belíssima, acho que uma das mais bonitas casas de Santa Maria, perto da catedral, bem no centro da cidade. E aí ela fala das coisas de ir no correio, de ter alguém do correio lá, ela tinha um complô com a gente do correio para o pai dela não ficar sabendo que ela estava recebendo as cartas. É genial, a história é muito boa. Então, espero um dia conseguir terminar a transcrição e poder escrever alguma coisa sobre isso, obviamente omitindo os participantes, né, da história. Pode dar um livro, né? Um futuro, dá. A ideia até foi o romance do casal aí, né? A ideia foi essa. Deixa eu perguntar, Tatiana, eu não entendi sua pergunta. Então, quando ele estava falando dessa questão legal, né? Eu não sei se o selo a gente não pode considerar, ele é um título ao portador e talvez, por analogia, a carta também. No momento que a pessoa vendeu, ela não te vendeu aquilo, o dono não é quem está com o título, o papel, o selo, qualquer coisa na mão. Eu acho que a questão do Domingos é uma questão mais de bom senso e cuidado. Não, o problema é saber quem vendeu. Eu tentei até descobrir quando, de quem esse comerciante comprou. Ele comprou de um outro comerciante, tá? E não me respondeu, não consegui. Então, eu não sei quem vendeu da família. As pessoas que vendeu na família tinha autorização, daqui a pouco foi feito sem o conhecimento de outros, né? Então, é tudo muito complicado, não é simples. Não é simples. Tá. Interessante. Ok. Já vou começar a ver que se tiver carta com o meu nome, eu vou começar a fazer resgate. Isso. A Casa do Rio Grande do Sul, tu sabe que todas têm que ser encaminhadas para mim, né? Uma lei estadual. Estou sabendo. Tenho 2 na coleção minha, tá bom? Então, depois tem que mandar tudo de volta. Mas esse aspecto, até aproveitando o comentário do Zé Carlos aqui, como falando que é interessante ler a carta, eu faço uma coleção sobre a Revolução de 32, a particular de São Paulo, né? Então, e, por sorte, alguns dos envelopes, que é a parte que me interessa, dentro tinham a missiva original. E é muito interessante você ler a carta e entender o momento que a pessoa estava passando, o conceito da revolução, ou a forma com que a pessoa recebia e respondia, porque em alguns momentos dá para você casar aí de a volta. É muito curioso. Não tem como você não se apaixonar pela história. Oi, Rubem, perdão. Então, eu já sou diferente. Eu não consigo ler as cartas. Eu já sabia. Eu não consigo ler as cartas. Eu realmente não consigo. Mesmo quando ela está lá completinha dentro do envelope e tal, eu me sinto
como é que eu diria, incomodado, né? A palavra é essa. Tu não Apesar leste de aquela que eu te curioso, mandei, né? tu pode devolver, viu? Não, mas aquela A tem do, um como é o nome dele? contexto, aquela Há exceções, há exceções. há exceções, há exceções, há exceções. Né? Mas, assim, por exemplo, as cartas da FEB, né? Eu tenho alguns envelopes, por exemplo, que estão lá com a carta lá dentro, mas eu não me sinto à vontade de manipular aquele material, não. E a gente teve um caso aqui no Rio, né, dentro dessa questão a quem pertence, né, a coisa aí de uns 3, 4 anos atrás, muito curioso, que foi o aparecimento das cartas do Prestes, né, que foram um acervo de 46 cartas, se não me engano, ou um número dessa ordem de grandeza, que foram encontrados por um catador, né, o catador de lixo encontrou esse material e, obviamente, repassou esse material na feira lá da Praça 15. Isso foi para a mão do comércio e acabou sendo dada divulgação a esse material, inclusive na mídia, né, no jornal, TV e tudo mais. E acabou que a Anita Leocádia, né, ela entrou na justiça, né, para tomar posse desse acervo, né? Mesmo esse acervo nunca tendo passado pelas mãos dela, porque depois ficou caracterizado que esse acervo vinha de um descarte que havia sido feito no escritório antigo do Partido Comunista Brasileiro, né, do PCB, lá no centro da cidade. Então, era um acervo do PCB que estava lá largado e que foi desmobilizado, foi jogado fora. O catador pegou aquele maço de cartas, teve a percepção, né, de que aquilo ali tinha algum valor, e, no entanto, a justiça acabou dando ganho, né, para a Anita Leocádia. Ela ficou com as cartas e impediu a divulgação das cartas, seja ela do ponto de vista do conteúdo, e foi aí que a discussão foi maior, porque ela alegou que, na verdade, aquilo eram particularidades da família que não poderiam ser divulgadas, mas aí o contexto filatélico também, né, acabou sendo perdido, porque a justiça determinou que as cartas deveriam ir para a mão da familiar que havia, nesse caso, entrado, né, na justiça para ficar com esse material que ela desconhecia, inclusive, a existência. Então, você vê que tem aí algumas questões, às vezes, bem complicadas. Eu tive, por exemplo, não está mais comigo, já foi passada à frente, uma carta do Prestes também, há uns anos atrás, mas nesse caso, por exemplo, não tinha conteúdo, né? Então, acho que ninguém se importou muito porque não tinha conteúdo, mas era uma carta muito interessante, porque era uma carta que vinha do México para ele, e escrita pela irmã dele, que estava exilada no México, e era exilada política, né? Então havia o controle do correio mexicano sobre essa correspondência. Então ela foi censurada na saída do México. Chegou aqui ao Brasil, ela foi censurada pelo Serviço de Censura Civil, né, do Correio, e foi remetida, então, para a cadeia, né? O Prestes estava preso na Frecaneca nessa época, foi remetida para a cadeia da Frecaneca, e lá na cadeia de Frecaneca ela foi censurada de novo com o carimbo do, sei lá como é que chama, do delegado lá, enfim, do dirigente máximo lá da prisão da Frecaneca. Então, né, era uma carta importante no contexto da censura. Essa carta teve nas minhas mãos aí durante um certo tempo, mas depois foi feita a ela uma oferta irrecusável e ela seguiu o caminho aí para outros locais. Mas nesse caso não tinha conteúdo, era só realmente um envelope que tinha sido preservado. Então, às vezes essas questões realmente elas são um tanto quanto mais complicadas de serem resolvidas. Aproveitando a oportunidade, Rubem, essas cartas que passaram, por exemplo, dos presídios, tá? Devo ter uma ou duas lá, elas são consideradas como censura, se passaram por censura, porque por que o delegado botaria o carimbo dele lá na prisão, né? Não, com certeza.
Com certeza são censuras feitas na entrada do presídio. Mesmo que elas tenham passado pela censura civil, elas eram, para essas pessoas específicas, né, de maior relevância, elas eram censuradas de novo pelo delegado responsável. Isso é certo. Doutor Igor? É só um comentário, não sei se o Braz ainda está aí, mas o Braz é que gosta, né, de ter uma carta de cada filatelista aí, ó. Né? Eu lembro que ele andou pedindo cartas aí. Estou me organizando para filatelistas. montar uma coleção sobre os filatelistas do Brasil, Olha aí, tá desde os vendo? mais antigos lá, né? E eu Os do sei que- Camusato ele não me deixava comprar, cara. Como é? Os do Camusato o senhor não me deixava comprar. Pois é, e eu estou sempre à frente, mas enfim. E o fato é que eu estou com uma dificuldade, que eu preciso agora que os jurados considerem que essa coleção, conquanto nós sabemos que o destinatário da correspondência não é um elemento postal, mas eu não posso abrir mão daí contar a história dos filatelistas do Brasil, exatamente me louvando nessa exceção que eu pretendo que os jurados me concedam. Convencê-los vai ser difícil, viu, Rubem? Vai. Vai ser difícil. Mas eu estou ouvindo aqui silencioso e já tenho aí perto de umas centenas de envelopes envolvendo aproximadamente uns 50 filatelistas. E eu quero ver se eu consigo seduzir o jurado, mesmo porque o último deles nada mais, nada menos do que o Reinaldo Macedo, quando eu falo da força viva da filatelia brasileira, não é? É isso que eu ia comentar. Pô. Talvez o convencimento venha pelo fato de que muitos dos jurados vão estar lá explicitados na coleção. Pô. E eu aproveito para publicamente cobrar o envelope que você me deve, né? Agora pegou. Pronto, aí, tá vendo? Senhor Reinaldo, com a palavra sobre essa minha fala. Com a palavra Antônio Bonini, porque assim eu escapo. Antônio, Não, vai lá. eu agradecer aí o senhor Reinaldo Macedo, né? Eu estou aprendendo um pouquinho nesse grupo seleto de pessoas que tem aqui na aula de hoje, né? E aproveitar o doutor Braz aí, se o senhor quiser o envelope do meu aqui de Manaus enviado para o senhor, eu faço com o símbolo do Batman para o senhor, tá bom? Boa. Vai ser uma peça primorosa. Obrigado, meu caro Antônio. Nada. Um abraço a todas as pessoas. Um grande abraço. Mas, ô Braz, eu vou pegar teu gancho só para concluir. Se colecionar o envelope com os nomes dos colecionadores dá prazer, faça. O principal ponto da coleção é exatamente a motivação, é o prazer, é a satisfação. O resto é... É verdade. Só peço que me deem 50 pontos para não ser desclassificada, tá bem? Ela não vai ser desclassificada, ela só vai ganhar certificado de participação, mas está tudo bem. Igor, por favor, trabalhe ao meu lado. Ô, Igor, mas vejo que tudo isso, na verdade... Eu defendo. Vejo que tudo isso, na verdade, é uma relação entre amigos que conhecem as regras e tem alguns que são teimosos, né? Eu costumo dizer que eu sou teimoso porque eu estou convencido do que faço também. Mas as regras não podem ser realmente ignoradas. Eu considero que tudo quanto o Reinaldo disse tem absoluta pertinência. Né? E, afinal, como digo, né, Reinaldo? Entramos em campo para jogar. Uma coisa é começar, outra coisa é terminar a história daquilo que você se propõe a fazer, não é? Alcançando os objetivos. É isso aí. Isso aí. Perfeito. Maravilha. Gente, sendo assim, muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado a todos pela presença, em especial Macedo, obrigado pela disponibilidade em bater esse papo conosco. E já fica aqui o nosso convite para a próxima semana, próxima terça-feira, dia 1º de novembro. A gente vai ter a aula 7 sobre organização filatélica, e aí será um papo sobre clubes e federações, que eu vou apresentar,
recursos impressos e online para o filatelista, com a ajuda do Márcio Javaroni. E falando sobre comércio filatélico, a gente vai ter o Roberto Assef. Então...